Das disposições gerais e das funções institucionais, o Ministério Público de Goiás atua na tutela educacional fundamentado no seu papel de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, defendendo a educação como um direito social indisponível. A autonomia funcional do Ministério Público assegura que o promotor de justiça de defesa da educação tenha total liberdade para investigar falhas na rede de ensino, sem sofrer interferências ou pressões políticas do Poder Executivo local. A autonomia administrativa da instituição permite que o Ministério Público crie promotorias especializadas em educação e estruture coordenadorias técnicas para monitorar os índices de analfabetismo no Estado. A autonomia financeira do Ministério Público garante o repasse de verbas próprias para o custeio de vistorias técnicas, perícias de engenharia em prédios escolares e auditoriais em contas públicas da educação. O princípio da unidade permite que a atuação em prol da educação seja vista como um bloco institucional unificado, integrando as ações da Promotoria de Justiça local com as manifestações da Procuradoria de Justiça no Tribunal. O princípio da indivisibilidade autoriza que um promotor de justiça substitua o titular da Promotoria da Educação em uma audiência pública sobre transporte escolar sem que isso cause nulidade ou interrupção no procedimento administrativo. O princípio da independência funcional garante que o promotor de justiça firme sua convicção livremente ao ajuizar uma ação civil pública contra o município por falta de vagas em creches, não se submetendo a ordens de mérito de seus superiores. A função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública legitima o Ministério Público a fiscalizar escolas particulares e conveniadas, exigindo o cumprimento das normas de segurança e acessibilidade. O poder de promover a ação civil pública confere ao Ministério Público o principal instrumento judicial para obrigar o Estado ou município a reformar escolas interditadas ou a contratar professores aprovados em concurso. A instauração do inquérito civil na área educacional serve para colher provas, depoimentos e laudos técnicos sobre irregularidades como desvios de recursos da merenda ou falta de climatização nas salas de aula. O procedimento preparatório de inquérito civil pode ser instaurado pelo promotor de justiça para verificar, de forma preliminar, a veracidade de uma denúncia anônima sobre a falta de combustíveis para o transporte escolar rural. A expedição de recomendações administrativas dirigidas a secretários de educação serve como ferramenta preventiva para induzir a regularização de matrículas ou a correção de falhas pedagógicas sem a necessidade de abertura de processo judicial. A emissão de notificações no âmbito da tutela educacional confere ao promotor o poder de fixar prazos para que diretores de escolas prestem esclarecimentos sobre casos suspeitos de violência ou discriminação contra alunos. O poder de promover audiências públicas permite ao Ministério Público reunir pais, professores, gestores e a comunidade escolar para debater coletivamente soluções para a evasão escolar na região. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, com gestores públicos fixa obrigações de fazer, como a construção de novas creches, servindo como título executivo extrajudicial em caso de descumprimento das metas apuradas. A requisição de condução coercitiva de testemunhas ou gestores que faltarem injustificadamente a audiências designadas na Promotoria da Educação assegura a autoridade das investigações civis conduzidas pelo Ministério Público. A prerrogativa de realizar inspeções e vistorias em estabelecimentos de ensino confere ao promotor de justiça livre acesso a qualquer sala de aula, refeitório ou biblioteca para constatar as condições reais de funcionamento do serviço. A defesa dos direitos individuais indisponíveis autoriza o Ministério Público a ingressar com ações de obrigação de fazer individuais para garantir vaga em creche para uma criança específica cuja família não tenha condições financeiras. A tutela dos direitos coletivos estende a atuação do Ministério Público para proteger grupos determinados de alunos, como a exigência de fornecimento de profissionais de apoio e cuidadores para todos os estudantes com deficiência da rede municipal. A proteção aos direitos difusos na educação abrange a coletividade indeterminada de pessoas, manifestando-se na exigência de que o município cumpra o percentual constitucional mínimo de investimento de receitas próprias na educação básica. Da estrutura orgânica. A estrutura orgânica do Ministério Público de Goiás distribui as competências de tutela educacional entre órgãos de administração superior, órgãos de administração,
órgãos de execução e órgãos auxiliares. Os órgãos de administração superior fixam as diretrizes políticas e as metas institucionais de longo prazo voltadas à proteção do direito à educação em todo o estado de Goiás. Os órgãos de administração gerenciam a infraestrutura e a distribuição de recursos humanos e logísticos para que as promotorias locais possam funcionar adequadamente no combate à exclusão escolar. Os órgãos de execução praticam os atos jurídicos e finalísticos da tutela educacional, assinando petições iniciais, portarias de inquérito civil, recomendações e recursos perante o Poder Judiciário. Os órgãos auxiliares fornecem o suporte técnico, pericial, estatístico e operacional necessário para embasá-las tecnicamente as decisões e as ações dos promotores de justiça da educação. Da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça detém a competência exclusiva para propor ação direta de inconstitucionalidade, ADI, perante o Tribunal de Justiça contra leis municipais que reduzam ilegalmente os recursos destinados à educação. Cabe ao Procurador-Geral de Justiça celebrar convênios institucionais com o Tribunal de Contas do Estado e com a Secretaria de Educação para o compartilhamento de dados de monitoramento do Plano Estadual de Ensino. O Procurador-Geral de Justiça possui a atribuição de encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei que criam cargos de assessoria técnica especializada para atuar nas promotorias de educação. Compete ao Procurador-Geral de Justiça designar grupos de atuação especial, GAIAs, para intervir em comarcas que apresentem crises graves ou sistêmicas na oferta de transporte escolar regionalizado. O Procurador-Geral de Justiça resolve os conflitos de atribuição entre promotores de comarcas vizinhas quando houver dúvida sobre qual deles deve investigar irregularidades em uma escola técnica de abrangência regional. Do Colégio de Procuradores de Justiça. O Colégio de Procuradores de Justiça aprova o Plano Geral de Atuação, PGA, da instituição, documento normativo que estabelece a educação básica como uma das prioridades de atuação do Ministério Público. Cabe ao Colégio de Procuradores de Justiça criar e extinguir promotorias de justiça com atribuição exclusiva na defesa da educação de acordo com o crescimento populacional e a demanda escolar regional. O órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça pode deliberar sobre a regulamentação interna dos procedimentos administrativos que tramitam nas promotorias especializadas em matéria educacional. Compete ao Colégio de Procuradores rever, em grau de recurso, atos normativos que versem sobre a organização administrativa das promotorias com atuação no acompanhamento de políticas públicas de ensino. Do Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público é o órgão colegiado responsável por examinar e homologar o arquivamento de inquéritos civis que investigavam falta de vagas ou problemas em escolas da rede pública. Se o Conselho Superior rejeitar o arquivamento de um inquérito civil sobre merenda escolar, ele designará outro promotor de justiça para dar continuidade às investigações ou ajuizar a ação civil pública. O Conselho Superior avalia a operosidade e a eficiência dos promotores de justiça na tutela da educação como critério para fins de promoção e remoção por merecimento na carreira. Cabe ao Conselho Superior autorizar o afastamento de membros do Ministério Público para a realização de cursos de pós-graduação ou especialização voltados especificamente à gestão de políticas públicas educacionais. O Conselho Superior aprova os editais de concursos públicos de ingresso na carreira, garantido que o conteúdo programático exija o conhecimento profundo do direito à educação e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Da Corregedoria-Geral do Ministério Público. A Corregedoria-Geral do Ministério Público fiscaliza a regularidade do serviço dos promotores da educação, verificando se eles estão cumprindo os prazos legais nos inquéritos civis que apuram falta de professores. Nas correições ordinárias, a Corregedoria-Geral avalia se o promotor de justiça comparece rotineiramente às reuniões do Conselho Municipal de Educação para acompanhar a aplicação das verbas do setor. As correições extraordinárias podem ser instauradas pela Corregedoria-Geral para apurar desídia ou omissão injustificada do membro na apuração de denúncias graves de violação de direitos em creches públicas. A Corregedoria-Geral colhe dados sobre a produtividade das promotorias de educação,
mapeando o número de TACs firmados e de ações civis públicas ajuizadas para compor os relatórios anuais da instituição. O Corregedor-Geral orienta os promotores de justiça sobre as melhores práticas funcionais para a otimização dos procedimentos de acompanhamento das metas dos planos municipais de educação. Das Procuradorias de Justiça. As Procuradorias de Justiça atuam na tutela educacional em segundo grau de jurisdição, manifestando-se por meio de pareceres fundamentados nos recursos de apelação que tramitam no Tribunal de Justiça. Os procuradores de justiça que integram as procuradorias cíveis fiscalizam a correta aplicação das teses de repercussão geral fixadas pelos tribunais superiores quanto à obrigatoriedade de oferta de vagas em creches. A coordenação das procuradorias de justiça organiza a distribuição equilibrada dos processos que versem sobre direito educacional entre os seus membros, garantindo a celeridade dos julgamentos. Das promotorias de justiça. As promotorias de justiça de defesa da educação constituem a linha de frente da instituição, recebendo diariamente representações de pais, alunos, conselheiros tutelares e sindicatos da área. Nas comarcas de entrância inicial e intermediária, onde não há promotoria especializada exclusiva, a tutela educacional é exercida cumulativamente pela Promotoria da Infância e da Juventude ou do Patrimônio Público. O secretário executivo da Promotoria de Justiça organiza o atendimento ao público, triando as demandas individuais de falta de matrícula e direcionando-as imediatamente ao promotor de justiça de execução competente. Dos órgãos de execução. Os membros do Ministério Público, na condição de órgãos de execução, possuem legitimidade ativa concorrente e autônoma para propor medidas judiciais protetivas em favor de alunos vítimas de exclusão escolar. A atuação do órgão de execução na tutela educacional busca a efetividade do direito social, podendo ele manifestar-se contrariamente à posição do Estado se constatar que a política pública ofertada é deficiente. Os órgãos de execução podem atuar de forma conjunta ou em forças-tarefa quando a lesão ao direito à educação atingir várias comarcas simultaneamente, como nos casos de falhas estruturais em contratos de transporte escolar intermunicipal. Dos Centros de Apoio Operacional. O Centro de Apoio Operacional, CAO, da Educação é um órgão auxiliar essencial que tem a função de unificar as estratégias de atuação das promotorias de justiça de todo o estado de Goiás. O CAO Educação fornece subsídios jurídicos e notas técnicas atualizadas sobre temas complexos, como o Piso Nacional do Magistério e o financiamento público do ensino através do Fundeb. É vedado ao CAO Educação exercer funções de execução, o que significa que o coordenador do centro de apoio não pode assinar petições iniciais ou conduzir diretamente investigações locais em substituição ao promotor da comarca. O CAO Educação promove cursos de capacitação, seminários e workshops para membros e servidores da instituição sobre auditoria de orçamentos públicos e monitoramento de políticas educacionais. Cabe ao CAO Educação fazer o levantamento estatístico da falta de vagas em creches em nível estadual, municiando os promotores de comarcas do interior com dados comparativos para fundamentar suas ações civis. Dos órgãos de assessoria técnica e administrativa. A assessoria técnica do Ministério Público conta com psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que emitem laudos periciais para subsidiar as investigações sobre evasão escolar e bullying nas redes de ensino. Os engenheiros e arquitetos vinculados aos serviços auxiliares realizam vistorias e emitem laudos técnicos sobre as condições estruturais, hidráulicas, elétricas e de acessibilidade dos prédios escolares investigados. Os servidores auxiliares das promotorias realizam o atendimento preliminar de mães que buscam vagas em escolas, formalizando o termo de representação que dará início à atuação do promotor de justiça. Da Ouvidoria do Ministério Público. A Ouvidoria do Ministério Público funciona como um canal democrático de recebimento de reclamações da população sobre a falta de professores, greves prolongadas ou má qualidade da merenda escolar. Ao receber uma denúncia qualificada sobre irregularidades na educação, a ouvidoria providencia o registro e o encaminhamento imediato da demanda para a Promotoria de Justiça com atribuição na comarca correspondente. Do ingresso na carreira. O concurso público para promotor de justiça substituto exige o conhecimento interdisciplinar do candidato em direito da educação,
Estatuto da Criança e do Adolescente e Direito Constitucional. A aprovação no concurso habilita o novo membro a ingressar na carreira apto a manejar com destreza os inquéritos civis e as ações civis públicas voltadas à concretização dos direitos sociais básicos. Do estágio confirmatório e do vitaliciamento. Durante o estágio confirmatório, o promotor de justiça substituto é avaliado quanto à sua resolutividade na condução de conflitos comunitários ligados à falta de vagas escolares ou transporte. O acompanhamento da corregedoria no biênio inicial verifica se o membro adota uma postura proativa, dialogando com os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. Das promoções e remoções, o critério de merecimento para a promoção do membro sopesar a sua dedicação e os resultados práticos obtidos na redução dos índices de evasão escolar na comarca onde atuou. A remoção por permuta ou a pedido assegura que promotores experientes na área da infância e educação possam assumir promotorias especializadas de igual entrância que estejam vacantes. Das garantias constitucionais. A garantia da inamovibilidade impede que um promotor de justiça da educação seja removido de sua comarca por represália política após ajuizar uma ação civil de grande impacto contra o prefeito local. A vitaliciedade confere ao membro a estabilidade e a segurança jurídica necessárias para investigar grandes esquemas de corrupção ou desvios de verbas federais destinadas à construção de quadras poliesportivas escolares. Das prerrogativas funcionais. O poder de requisição confere ao promotor de justiça da educação a autoridade de exigir de qualquer autoridade municipal a entrega imediata de cópias de contratos, licitações e folhas de pagamento de professores. O descumprimento injustificado das requisições de documentos expedidas pelo promotor no âmbito de inquérito civil da educação configura crime de desobediência e ato de improbidade administrativa por parte do gestor. A prerrogativa de requisitar exames periciais a órgãos oficiais do Estado garante que o promotor obtenha laudos gratuitos da vigilância sanitária sobre as condições de higiene das cozinhas de escolas públicas. O livre acesso às dependências de órgãos públicos autoriza o promotor de justiça a inspecionar os ônibus do transporte escolar, verificando diretamente o estado dos pneus, dos cintos de segurança e das autorizações de tráfego. O membro do Ministério Público tem o direito de exigir o auxílio de força policial quando houver resistência injustificada por parte de gestores no cumprimento de vistorias ou inspeções em almoxarifados de livros didáticos. O promotor da educação pode requisitar informações cadastrais de alunos e pais junto aos sistemas informatizados das secretarias de ensino para fins exclusivos de localização de crianças em situação de abandono escolar. As prerrogativas do cargo permitem ao promotor expedir notificações para que pais ou responsáveis compareçam à promotoria para justificar o descumprimento do dever de matricular os filhos na escola regular. O membro do Ministério Público pode expedir ordens de serviço aos servidores de sua secretaria para a realização de diligências de campo, como a conferência das rotas executadas pelo transporte escolar rural. A prerrogativa de sentar-se no mesmo plano dos magistrados reforça a igualdade de condições do Ministério Público ao atuar como autor de ações coletivas de defesa do direito social à educação. Dos deveres funcionais, é dever do promotor de justiça desempenhar com zelo e presteza as suas funções na área educacional, impulsionando os inquéritos civis para que as investigações sobre desvios de merenda não prescrevam. O dever de residir na comarca garante que o promotor de justiça conheça a realidade local das escolas de sua região, identificando as carências geográficas e estruturais específicas da comunidade. O promotor deve manter conduta pública ilibada, agindo com absoluta isenção e imparcialidade ao mediar conflitos entre o sindicato dos professores em greve e o secretário de Educação do município. Guardar sigilo sobre dados protegidos por lei obriga o promotor a manter em segredo relatórios psicológicos ou históricos escolares de alunos envolvidos em procedimentos de apuração de atos infracionais. O dever de urbanidade impõe ao membro o tratamento respeitoso com os conselheiros tutelares, diretores de escola, pais e estudantes vulneráveis que buscam o auxílio da instituição.
Das vedações e dos impedimentos, é terminantemente vedado ao promotor da educação exercer a advocacia privada ou prestar consultoria jurídica remunerada para escolas ou faculdades particulares sediadas em sua área de atuação fiscalizatória. O membro do Ministério Público está proibido de exercer cargo de direção ou administração em fundações privadas de educação ou em mantenedoras de estabelecimentos de ensino comercial. A vedação ao exercício de atividade político-partidária impede o promotor de utilizar suas ações na área da educação, como a entrega de reformas de escolas, como plataforma de promoção eleitoral ou partidária. O promotor está impedido de atuar em procedimentos ou investigações educacionais que envolvam interesses financeiros ou institucionais de empresas de transporte ou editoras de propriedade de parentes seus até o 3º grau. É vedado ao membro receber auxílios, prêmios ou contribuições financeiras de entidades estudantis ou de mantenedoras de ensino, resguardando a total independência moral e financeira da função ministerial. Das infrações e das sanções disciplinares. O descumprimento reiterado de prazos na condução de inquéritos civis que apuram falta de acessibilidade em escolas configura infração disciplinar passível de sanção administrativa. A sanção de advertência pode ser aplicada ao membro que, por desídia, deixar de comparecer sem justificativa a audiências judiciais urgentes que tratavam do fornecimento de vagas em creches. A aplicação da pena de censura é cabível caso o promotor adote postura desrespeitosa ou agressiva com membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar durante reuniões públicas. A suspensão funcional afasta o membro de suas atividades na promotoria da educação com perda de subsídios, sendo aplicável em casos de reincidência em faltas graves ou violações aos deveres éticos do cargo. A demissão é aplicável ao membro não vitalício se restar comprovado o abandono de cargo ou a desídia crônica que resulte na paralisação prolongada das ações de fiscalização das políticas educacionais da comarca. Do processo administrativo disciplinar. A instauração de processo administrativo disciplinar, PAD, contra promotor com atuação na área educacional exige portaria fundamentada contendo a descrição clara dos fatos e deveres violados. O PAD assegura ao membro acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo a produção de contraprovas e a oitiva de testemunhas da comunidade escolar sobre sua atuação funcional. O relatório conclusivo da comissão processante no PAD avaliará se a conduta do membro causou prejuízo à imagem institucional do Ministério Público ou à continuidade do serviço de fiscalização social. Cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça contra decisões condenatórias em PAD, suspendendo os efeitos da penalidade até o julgamento definitivo pelo colegiado superior. A prescrição da pretensão punitiva administrativa impede a aplicação de sanções após o decurso dos prazos legais, impondo à Corregedoria agilidade na apuração de desvios de conduta na tutela dos direitos sociais.